Meus irmãos, essa manhã nós temos a alegria de receber o reverendo Antônio Xavier, os mais íntimos, Tony. Reverendo Antônio, eu tive o prazer de conhecê-lo 4 anos atrás. Eu era seminarista, fiz uma viagem missionária à Guiné-Bissau e ali nós nos conhecemos. Naquele momento eu lembro que numa virada de ano, uma passagem de ano, nós estivemos juntos e o reverendo conseguiu Coca-Cola vindo da Holanda. Eu nunca me esqueço disso. Em Guiné-Bissau, virada de ano, tomando Coca-Cola da Holanda. São coisas que o campo missionário proporciona. E eu louvo a Deus pela vida do reverendo Antônio. Ele tem trabalhado há 12 anos em Guiné-Bissau, tem trabalhado com duas etnias, pode-se dizer assim, reverendo, que é o Fula e Soninké, são 2 etnias muçulmanas. Ele tem trabalhado na tradução da Bíblia para aquela língua, para aquele dialeto, e nós louvamos a Deus, porque nessa semana nós temos o privilégio e o prazer de ouvi-lo. Reverendo, fique à vontade. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês nesta manhã, poder compartilhar um pouco do nosso trabalho com esta igreja e conhecer os irmãos. Igreja que eu particularmente já conhecia através dos vídeos, através de ouvir falar, mas é muito bom agora poder estar junto com vocês. Antes de fazermos uma apresentação do texto que iremos trabalhar nesta manhã, eu gostaria de passar um pequeno vídeo para vocês que traz um conhecimento do nosso trabalho de uma forma geral, para que vocês possam compreender e estarem orando por isso. E logo em seguida nós estaremos lendo um texto da Palavra de Deus e no mesmo meditando. Olá, queridos irmãos. Convido vocês a conhecer um pouco do nosso trabalho na Guiné-Bissau, onde estou trabalhando juntamente com minha família desde 2006. Somos missionários da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e da AMID, Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. Guiné-Bissau é um país da África Ocidental, com cerca de 2 milhões de habitantes, 34 etnias e caracterizado por uma enorme diversidade cultural, linguística e religiosa, um grande desafio para nós. Pela graça de Deus, estamos atuando neste país nas seguintes áreas: na tradução da Bíblia para um povo não alcançado. Estamos traduzindo o Novo Testamento. Contamos com uma equipe de nacionais que, com amor e dedicação, trabalham na esperança de um dia ver o seu povo lendo a palavra de Deus na língua que lhes fala ao coração. Na plantação de igrejas, contamos com 2 igrejas. Nosso objetivo é formar uma liderança nativa, uma igreja autossustentável e missionária. Temos visto o agir de Deus em nossas igrejas. No evangelismo, atuamos em diversas aldeias, onde, por meio do relacionamento com o povo, levamos a mensagem do evangelho de forma contextualizada. Deus tem aberto as portas e nós estamos aproveitando as oportunidades. Como social, ajudamos o povo nas áreas da educação e saúde. Na educação, contamos com 3 escolas, com cerca de 400 alunos, que diariamente recebem com muita alegria o ensino bíblico. É contagiante ver o interesse dos nossos alunos em conhecer a palavra de Deus. Na saúde, temos uma pequena farmácia que atende a população com medicamento a preço de custo. Transportamos os doentes em estado grave ao hospital mais próximo e todos os anos recebemos voluntários da saúde que nos abençoam e abençoam o nosso povo. Nossos desafios são concluir o livro de Gênesis e o Novo Testamento, organizar nossas igrejas, implementar e tornar nossos projetos autossustentáveis. Junte-se a nós. Seja um cooperador do Evangelho por meio deste projeto. Para melhores informações, entre em contato conosco. Que Deus os abençoe. Papia
Babia foi bom e fiel, Babia foi justo e de verdade. Amém. Então vocês agora podem ter um conhecimento daquilo que estamos fazendo. Sempre dá uma saudade quando eu vejo as fotos, dá vontade de voltar logo, mas é preciso ficar um pouquinho no Brasil. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios 9. Vamos ler apenas o versículo 23, porém estaremos fazendo uma abordagem a partir do versículo 16. E eu peço licença à igreja para ler numa versão alternativa. Peço que o irmão que projete aqui, para que vocês possam ver um pouquinho, ou pelo menos esse versículo na língua com a qual estamos trabalhando na Guiné-Bissau, na tradução da Bíblia. Eu vou ler primeiramente em português, em soninké, e logo em seguida a igreja pode, por favor, fazer o uso do português. Indakesu nyando hibarilinga sababunga mintake nanyingolekedi. Igreja? Amém. Queridos, então esse versículo ele traz uma verdade muito forte aos nossos corações como cristãos, como servos do Senhor, como aqueles que foram escolhidos por Deus para manifestar a sua glória, para tornar conhecido o seu nome em todo lugar. E essa é uma responsabilidade nossa, uma responsabilidade de toda a igreja. E nós temos que fazer esta missão, seja ela de forma martírica, testemunhando, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, seja ela proclamada também, né, querigmática, audível a todas as pessoas, porque nós precisamos, de fato, anunciar a glória de Deus. É uma responsabilidade nossa, dada pelo Senhor Jesus, na grande comissão. Nós temos esse mandamento, e o Senhor Jesus nos leva a pensarmos sobre esta missão, quando Ele nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso nos leva a ver que a missão é algo que está além realmente das nossas atitudes, porque deve também ser algo que vem de dentro, natural, algo normal de nós como cristãos. E nesse versículo aqui, a partir do versículo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma apresentação justamente daquilo que fazia parte da sua vida, ou qual era a sua maior motivação. E ele apresenta justamente que ele tinha um compromisso, e esse compromisso era com o Senhor Jesus, era com o Evangelho. Antes ele faz uma defesa do seu apostolado no início do capítulo 9, e ele apresenta que ele tinha alguns direitos, ele tinha algumas necessidades, porém nenhuma dessas foi a condição que ele colocou diante do Senhor no cumprimento da sua missão. Ele volta para o versículo, quando chega no versículo 16, ele faz justamente uma mudança de discurso, quando ele apresenta a sua motivação, o seu ideal, o seu compromisso com o Senhor Jesus. Estava baseado em quê? E aqui no versículo 16, quando ele disse: anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele apresenta que o Evangelho estava acima dos seus interesses. Ele tinha interesses, ele tinha necessidades, ele tinha direitos, porém o Evangelho era superior a tudo isso. O Evangelho estava acima daquilo que ele poderia exigir como apóstolo, como servo do Senhor. E ele apresenta esse Evangelho como acima dos seus interesses por conta da sua compreensão do que era o Evangelho para ele. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, nos primeiros versículos, ele mostra que o Evangelho era simplesmente o Senhor Jesus Cristo, e era isso que o
conduzia, era ele que o conduzia, era o Senhor Jesus Cristo que estava dando direção a toda a sua vida. Claro que isso se tornou evidente para o apóstolo Paulo quando ele foi alcançado pela graça de Deus em Atos capítulo 9, quando ele teve a sua vida transformada. Então nada mais além do evangelho era prioridade para Paulo. Nada mais além de Cristo era prioridade para Paulo. Por isso todas as outras coisas estavam em segundo plano. E ele colocou até a sua vida como abaixo do evangelho, quando ele diz em Atos 20, 24, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele coloca também essa consideração, quando ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda com o fim de ganhar a Cristo. Então o evangelho, Jesus Cristo, era prioridade para Paulo. Isso demonstrava o seu compromisso, a sua relação com o evangelho, o seu interesse maior. E ele se submeteu a todas as situações, para que este evangelho fosse evidenciado na sua vida como prioridade. E quando nós nos deparamos com a situação que estamos vivendo, com o mundo que estamos vivendo, realmente precisamos considerar o nosso compromisso com o evangelho e colocá-lo acima dos nossos interesses. Nós somos a cada dia questionados. A cada dia nós passamos por situações que nos confrontam e que nos levam a ver a realidade, e essa realidade é de não anunciarmos o evangelho do Senhor Jesus. Eu trabalho com o povo Soninké, como foi falado aqui, o reverendo Erley, e esse povo ele está espalhado em vários países da África e da Europa. É um povo extremamente islâmico. Nós temos 1,8 milhão de Soninquês no mundo. Muita gente, mas com apenas 118 convertidos. É um bom número, mas ainda não é satisfatório, porque nós queremos muito mais. E o que é interessante é que o maior número dos soninquês que foram alcançados, este número está lá no norte do Mali. E estes foram alcançados a partir do testemunho de um que se converteu ao Senhor Jesus, que foi alcançado pela graça de Deus. Este homem foi evangelizado por uma missionária que saiu do Canadá, foi para o Mali pregar o evangelho, ficou ali pregando o evangelho durante 2 anos. Primeiro, para o soninquê, ou você prega árabe, que é a língua dos anjos, ou você prega em soninquê, que é a língua que lhes fala ao coração, que é a língua que eles valorizam acima de ou qualquer outra língua, menos o árabe. E ela não falava soninquê, ela não falava árabe, ela chegou lá falando francês e bambará, que é uma língua usada por todas as aldeias do norte do Mali. Ela ficou lá 2 anos falando da palavra de Deus todo o tempo, mas não houve uma resposta do povo ao evangelho. Ela foi embora porque o seu tempo acabou. Mas um senhor daquele grupo que ouvia o evangelho ficou sendo incomodado, perturbado pelo evangelho todos os dias quando ele se colocava para fazer as suas orações islâmicas. Naquele período ele foi para a Espanha, porque o Mali é perto da Europa, e muitos vão para a França, e ele ficou na França um tempo. Lá ele teve muito mais conhecimento do evangelho, mas não tinha ainda realmente confessado o Senhor Jesus como Senhor de sua vida. O que aconteceu? Ele voltou para a sua aldeia. Eu estou evitando os nomes para que depois não seja publicado. Pode publicar, não tem problema, mas para que outras pessoas não tenham conhecimento desses nomes. Ele voltou para a sua aldeia e ali ele continuou sendo incomodado
pelo Evangelho, a tal ponto que aquela verdade que a missionária falava, ele tinha no coração tão viva todos os dias que ele não conseguia mais resistir, e isso passou a se tornar realmente um incômodo, que ele começou a sonhar também com o Evangelho, com o Senhor Jesus, e ele tendo esses sonhos, ele ficou muito incomodado, até porque para um muçulmano, quando ele tem um sonho, é como se fosse uma revelação quase que divina para ele. Então ele toma uma decisão diante de toda a liderança. Ele diz que ele não era mais muçulmano e que agora ele seria um cristão. A liderança foi aquele alvoroço, chamou ele para dizer que ele não podia fazer aquilo, que ele estava desrespeitando seus pais, quebrando a cultura, porque todo Soninké, ele é conhecido pela sua religião, e essa é a religião islâmica. Ele disse: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como voltar atrás. E ali ele toma uma decisão diante de toda a liderança, e a liderança também toma uma decisão. Vamos tentar forçá-lo a desistir disso. Ele tinha 2 filhas pequenas. Trouxeram essas 2 filhas, colocaram diante dele e disseram para ele: ou você volta atrás e reafirma o islamismo na sua vida, ou você vai pagar com as suas filhas. E ele disse: eu não posso voltar atrás. E ali fizeram a primeira barbaridade, sacrificaram a sua filha mais velha em nome de Allah. Ele chorando, e quando ele me contou isso em 2007, chorando ainda, ele foi para casa. A esposa o abandonou para forçá-lo a voltar atrás, e ele não voltou atrás. Tempos depois ele foi trazido de volta diante da liderança e colocado diante da sua outra filha, para que ele voltasse atrás, desistisse daquela loucura. E ele não volta atrás e perde a sua segunda filha. Em lágrimas ele diz diante de toda a liderança: Deus honrará a minha fé. E foi para casa. Foi rejeitado pelo povo, pela família, por todos, foi negado. Foi colocado de lado. Mas os jovens que estavam vendo toda aquela situação, eles ficaram impactados. E foram até esse senhor perguntar por que ele deixou aquilo acontecer. De onde vinha tanta convicção, tanta fé, ao ponto de dizer não para o islamismo, para que as suas filhas fossem mortas, e sim para essa fé que ele estava agora abraçando. E ele começou a falar de Jesus para aquele grupo. No início era um grupo fechado, escondido, mas hoje, pela graça de Deus, é uma igreja já livre. Até os anciãos daquela comunidade já estão sendo alcançados. Aqueles que fizeram aquilo contra ele, hoje eles são envergonhados, sofrem por isso. E hoje nós temos uma igreja lá que adora ao Senhor, no norte do Mali, onde realmente tem essas perseguições terroristas. Isso nos leva a entendermos que realmente o Evangelho está acima dos nossos interesses, o Evangelho deve estar acima da nossa própria vida, e nós somos confrontados por ele. Porque este Evangelho realmente nos chama a um compromisso verdadeiro, a um compromisso fiel, a um compromisso que nos leva a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso também aconteceu na nossa aldeia. Tem um testemunho que mexeu comigo no ano de 2013. Uma adolescente de 14 anos, que todos os dias na nossa escola, nós temos 3 escolas, como vocês viram, todos os dias nós falamos do Evangelho para aquelas crianças. E uma dessas crianças, a neta do chefe da nossa aldeia, ela um dia chegou para mim e disse: Tony, eu gosto do Evangelho, eu gosto de Jesus. E quando ela disse eu gosto de Jesus, ela estava dizendo eu quero seguir Jesus. E eu perguntei: você sabe das consequências do que pode te acontecer por causa disso?
E ela disse, não. Eu disse, é o seguinte, sua família vai te rejeitar, vão te bater, vão fazer de tudo para que você deixe isso e vão dizer que você está louca. E ela disse, não tem problema. Eu disse, então tá bom, vem aqui que eu vou orar por você. Orei por ela, ela foi para casa. Eu não esperava que ela ia falar abertamente para toda a aldeia que ela era agora uma cristã. Ela não falou diretamente, mas pelo fato de não ir mais para a mesquita, não fazer as orações, a família começou a questioná-la e ela chegou ao ponto de dizer, não, é porque agora eu não sou mais muçulmana, eu sou cristã, eu estou seguindo Jesus. E aí a família começou a chamar de doida, dizer que ela estava maluca, que ela não podia fazer isso. Começaram a bater nela porque ela não queria ir mais para a mesquita. E aí foi uma perseguição contra essa adolescente. Ela sempre ia lá para casa e a gente orava por ela. Todos os dias no nosso culto de oração ela estava presente. Mas a família começou a impedi-la de estar na escola e de estar conosco. E aí o que é que aconteceu? Ela continuou firme e continuou a levar esse costume que estava aprendendo conosco para sua vida, para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Um dia ela foi comer com os outros e ali o muçulmano sempre diz Bismillah, quando vai comer alguma coisa, e ela colocou as mãos e começou a orar. Os outros perguntaram, o que é que você está fazendo? Eu estou agradecendo pela comida e pedindo para que Deus dê comida para aqueles que não têm, como o Tony faz. E aí, naquele mesmo momento, ela já apanhou, já foi impedida de comer. Aí ela foi lá para casa, não estava em casa, mas a minha esposa estava em casa e deu comida para ela. Ela voltou para casa, eu não podia tirar ela da família dela. Passaram-se os dias, num domingo à tarde, eu estava em casa com outros missionários, inclusive uma família que o Erley conhece, o Rogério e a Fabiana. Ela chega lá desesperada, dizendo, colocaram uma pedra no meu ouvido, Tony, porque os jovens já começaram a persegui-la. Colocaram uma pedra no meu ouvido. E aí nós tentamos tirar a pedra, não conseguimos. Levei ela para o hospital, o Rogério foi até comigo, um missionário da PMT, e lá um médico cubano conseguiu fazer aquilo que era necessário e começamos a acompanhar aquela adolescente, dar toda a medicação que ela precisava e ela ficou bem de novo. Só que a família não conseguiu separá-la, não conseguiu tirar de perto da gente, então resolveram fazer o seguinte, vamos levá-la para outra cidade. E levaram então para a capital, para um bairro lá chamado Kuntum Mandina, e lá naquele bairro eu sabia que tinha uma igreja evangélica, não uma igreja presbiteriana. Eu disse, olha, vai na igreja, continua aprendendo do Senhor Jesus, continua indo para a igreja, por favor, quando você puder. Aí ela fugia da escola, que ela foi para lá para ser matriculada numa escola do Alcorão, para reaprender todos os princípios da fé islâmica. E ela então fugia da escola e ia para a igreja quando tinha algum trabalho na igreja. Eles descobriram que ela estava fazendo isso e hoje ela se encontra em Gâmbia, no internato. Nem o pai sabe, nem a mãe sabe como ela está e nem se está viva hoje. Mas a minha oração é que ela continue dando esse mesmo testemunho entre aqueles que estão lá, porque esse internato é para jovens muçulmanos que um momento ou outro, por uma razão ou outra, se desviaram da fé islâmica. Então, orem por essa adolescente. Depois, quem quiser saber o nome dela, eu posso passar para vocês. Mas prova também que ela colocou o Evangelho, colocou o Senhor Jesus. Ela entendeu o valor do Evangelho, o valor de Cristo, da graça de Deus. E nós somos confrontados por esses testemunhos, por essas realidades, mas acima de tudo, nós somos confrontados pela palavra de Deus, que nos leva a ver essa situação, que nos leva a vermos toda essa necessidade de abraçarmos com fidelidade este compromisso que temos com o Evangelho, colocarmos o Evangelho acima dos nossos interesses. O apóstolo Paulo ainda nos leva à reflexão deste mesmo compromisso quando ele fala no versículo 17 e 18 acerca dessa convicção, desse valor que ele tinha para com a missão que Deus confiou a ele. E ele tinha essa convicção de que Deus o confiou a missão de anunciar o Evangelho. E essa tarefa foi confiada
por Deus. Por isso que ele diz, se faço por livre vontade, tenho galardão. Mas, ou se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada. Isso realmente nos chama a atenção para o compromisso que temos de anunciar o Evangelho, seja em uma situação favorável ou não. Seja numa situação boa ou não. João Calvino, quando ele comenta esse texto, ele faz a seguinte colocação no finalzinho. Ele diz que nós estamos enlaçados por esta missão. E o fato de não cumprirmos com esta missão se torna um peso de pecado na vida daquele que desobedece o mandamento do Senhor. Às vezes é bom pregar o Evangelho quando tudo vai bem. Mas quando as coisas estão ruins, quando nada está favorável, para nós, particularmente que trabalhamos com o povo islâmico, geralmente nos deparamos com situações adversas, com situações difíceis, mas Deus tem nos dado a graça. Por exemplo, Deus nos dá a graça de perseverarmos, porque todos os dias vem sempre aquela situação de que os muçulmanos hostilizam a pregação do Evangelho, porém eles têm um relacionamento bom, eles gostam de estar com você, mas quando se trata da palavra de Deus, aí eles fecham seus ouvidos, eles negam mesmo, fecham as suas mentes e não aceitam essa pregação. Mas nós somos assim desafiados diariamente a permanecermos. Agora, no mês de maio, eu passei por uma situação muito difícil. Em uma reunião, uma parte da liderança, por conta das nossas atitudes evangelísticas, começaram, essa parte da liderança começou a me humilhar, a me xingar, a falar tudo o que queriam falar. Depois o chefe da aldeia foi até a minha casa, por favor, não considere o que eles falaram, porque todos nós precisamos da sua ajuda. Mas assim, é sempre difícil, porque quando eu saí daquela reunião, a vontade mesmo era arrumar tudo e ir embora. E todos os dias nós somos deparados com situações difíceis. O muçulmano, ele faz suas orações 5 vezes ao dia, não é isso? Imagine 5 vezes ao dia você escutar o grito da mesquita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Isso diversas vezes. Eu acho que para você deu assim uma agonia ouvir isso. Imagine todos os dias, 5 vezes ao dia. É um desafio. Mas a gente está lá. 12 anos pregando o Evangelho para aquele povo. Eu preguei o Evangelho 5 anos para um senhor da aldeia Fula chamado Seco Diamanca. Quase que todos os dias eu pregava. Mostrei o filme para ele. Fiz de tudo para que ele entendesse. Nada. Em 2013 eu estive no Brasil, foi no momento que eu recebi uma ligação de uma outra missionária que estava lá, na aldeia onde eu moro, dizendo, Tony, eu tenho um recado do Seco para você. Eu digo, eu pensei que ele ia pedir alguma coisa, já que eu estava no Brasil, né? Algum presente do Brasil que eles têm costume de fazer. Ele mandou te dizer que ele agora é de Jesus. E eu glorifiquei ao Senhor, porque foram 5 anos, valeu a pena. Então, se você tem pensado em desistir de pregar para aquele que você já está cansado de todos os dias falar do Evangelho para ele, continue. Continue. E você vai alcançar o objetivo. Os efeitos do Evangelho, eles são diversos. É o que o apóstolo Paulo nos apresenta a partir do versículo 19 até o versículo 23. E por isso ele se coloca na disposição do Senhor de transitar entre todos os povos daquele lugar, quando ele começa a dizer que eu me procedi para com os judeus como se eu fosse judeu, para com aqueles que não têm lei como se ele não estivesse debaixo da lei, e aí ele vai, e o momento máximo dessa contextualização do apóstolo Paulo é quando ele diz que ele se fez de fraco para com os que são fracos, ele fez de todos os modos, de todos os meios, com o fim de salvar alguns. Isso mostra que realmente o Evangelho tem efeito. Nós precisamos colocar o Evangelho acima dos nossos interesses, precisamos ter convicção dessa tarefa que Deus nos deu e precisamos também crer que este Evangelho tem os seus efeitos e ele é eficaz.
O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E este evangelho é poderoso para transformar vidas, esse evangelho é poderoso para nos sustentar na caminhada. Este evangelho que é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos dá forças suficientes para vencermos todas as dificuldades. A estarmos num campo como Guiné-Bissau, um país que está entre os 10 países mais pobres do mundo, na região leste, onde 90% é muçulmana, anunciando o evangelho da graça de Deus, passando por privações, por situações, o calor lá é realmente castigante. O pastor Erley não passou pelo calor, porque ele foi lá em dezembro e janeiro, e é o tempo do frio, mas em março, a partir de março, nós começamos a enfrentar aquela sensação térmica de 40 graus quase que o dia todo. Então é bem desafiador, principalmente para vocês aqui que estão acostumados com o friozinho de São Paulo. Mas Deus nos dá a graça de enfrentarmos todas essas situações. Às vezes até situações que nos constrangem. Por exemplo, vocês já ouviram falar que nesses países os homens andam de mãos dadas, como um sinal de amizade, não é isso? Muitos de vocês já ouviram falar. Mas vocês nunca passaram pela situação, a sensação de andar com outro homem de mãos dadas. Então, eu também achava que ia ser tranquilo. Não, você sabe que os homens andam de mãos dadas lá na Guiné-Bissau? Sei. E eu pensava que ia ser tranquilo. Até o dia que alguém chegou e pegou na minha mão. É um desafio. Aí você tem que realmente estar aberto. Por quê? O seu compromisso é com o evangelho. A cultura, claro, você tem que se contextualizar, mas esse evangelho vai ser transmitido através da sua vida, das suas palavras, naquele contexto, e para isso você tem que estar bem envolvido com aquele povo, conhecendo realmente a cosmovisão, conhecendo realmente a forma de pensar, a forma de se comportar, e você tem que estar aberto. Se despir da sua cultura para vestir aquela outra cultura com o propósito de levar o evangelho da graça de Deus. E este evangelho realmente transforma vidas, esse evangelho realmente é poderoso, e por isso que vale a pena nos esforçarmos em fazer tudo por este evangelho. E eu desafio você a permanecer firme no propósito de apoiar missões, de apoiar os missionários, de fazer missões aqui através daquilo que Deus colocou em suas mãos, de cumprir com esse mandamento do Senhor. E Deus vai te dar graça e sustentar em todas as situações. Nas situações, te dá suporte quando você precisar para evangelizar, te dá suporte quando você precisar de condições, sejam elas financeiras ou outra qualquer. Deus é o sustentador das nossas vidas. Ele é quem nos dá a graça. Para nós missionários que estamos no campo, às vezes a gente vê Deus fazendo pequenos milagres que se tornam coisas grandes em nossas vidas. A minha esposa, quando ela foi para Guiné-Bissau em 2003, solteira, eu também fui a primeira vez solteiro, e ela recebeu o desafio de ir, e ela não tinha dinheiro suficiente para estar em Guiné-Bissau. Ela chegou na igreja dela, o pastor deu a oportunidade, e ela falou que tinha que ir para Guiné-Bissau. Isso em 2003, o Brasil estava enfrentando uma crise por conta da alta do dólar. E ela falou, mas ninguém se manifestou. Ela pensou que ela iria levantar os $1.000 naquele momento, naquele dia. Mas ninguém falou nada. Mas era porque Deus estava trabalhando no coração dela. No dia seguinte, ela recebe na casa dela uma criança, batendo a porta. Tia Nete, tia Nete. A mãe dela falou, Nete, tem uma criança te chamando lá no portão. Ela foi lá, recebeu a menina. Ela disse, tia Nete, eu ouvi que ontem você falou na igreja que quer ir para a África, não é? É. E que você não tem o dinheiro da passagem. Não é verdade? É. Então, tia Nete, eu vim aqui trazer o dinheiro da sua passagem. Naquele momento a Nete ficou assustada, vendo a mãozinha fechada. Aí foi quando ela disse, eu quebrei o meu cofrinho e trouxe aqui o dinheiro da sua passagem. Eu acho que vai ajudar, tia Nete. Aí Nete abriu a mão, colocou ali, não tinha nem R$3. Mas aquela criança perguntou para Nete,
Falta muito, tia Nete? Não, falta bem pouco agora. Ela disse, pois então, tia Nete, daqui para a senhora ir para Guiné-Bissau, eu vou trazer o restante da sua passagem. Era Deus falando ao coração da Nete através daquela criança, e logo depois ele supriu todas as necessidades e levou a Nete, e até hoje ela se encontra no campo. Então, vale a pena investir as nossas vidas no Evangelho do Senhor Jesus, colocando Ele como prioridade. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude no cumprimento da missão que Ele nos deu. Eu vou estar falando depois para os jovens, aí nós vamos falar sobre o campo, de fato, como acontece a vida lá na Guiné-Bissau, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, pastor, obrigado, igreja, por me receber, e assim recebendo também a minha família. Trago o abraço da minha família para vocês e da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau também. Deus os abençoe.